Boa noite, meus irmãos. Que a graça, que a paz do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, seja com todos os irmãos. Alguns irmãos eu já tinham tido o privilégio de conhecer, já brincamos um pouco juntos, outros não. E é sempre uma alegria ao meu coração conhecer um pouquinho mais da família da fé. Daqueles que um dia, como eu, conheceram o mundo mal e com ele os seus ardis, que andaram pelo lamaçal. E no meu caso foi justamente porque eu quis saber muitas coisas, mas não queria saber sobre o Senhor Jesus. Mas Jesus fez tudo aquilo que a música que nós acabamos de cantar, e eu me senti um pouquinho, uns 30 anos atrás. Cantávamos essa música na nossa igreja, lá no interior da Bahia. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o livro de Malaquias. Normalmente nós olhamos para Malaquias, e durante algum tempo eu fiz isso. Olhava para este livro como o livro dos dízimos e das ofertas. Eu cheguei a escrever 10 sermões baseados em Malaquias, e o tema geral dos sermões era razões do coração humano para ser infiel. Tem 10 falas do povo de Deus justificando a sua infidelidade. E um certo dia eu me perguntei, mas é só isso? Será que nós não estamos reduzindo um livro tão belo a apenas um assunto? E comecei a estudar esse livro com uma outra ótica. Em um primeiro momento, era uma grande cobrança. Depois passou a ser as desculpas que nós costumamos dar. E, creio-me, não foi encomenda do pastor Dicilei. Ele não pediu para falar de dízimos e ofertas, e, portanto, eu não vou falar de dízimos e ofertas. Eu gostaria de falar sobre o ponto de vista de Deus ao dar este livro para Israel. Ao dar este livro para a sua igreja, para nós. Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe na medida em que nós meditamos na sua palavra, para que nós aprendamos o que Deus tem a nos dizer, o que Deus queria de fato falar ao coração de Israel naqueles dias difíceis, dias muito difíceis que eles viviam. Mas Deus falava ao coração do seu povo, e eu acredito que Ele continua falando ao coração do seu povo nos dias de hoje. Oremos. Pai querido, nós temos diante de nós a Tua palavra que é viva e poderosa e eficaz. A Tua palavra que no momento em que foi dada, ela impactou o coração do seu povo há mais de 2.500 anos atrás, há cerca de 2.500 anos atrás. A Tua palavra que continua impactando o Teu povo ao longo da história, e eu creio, Senhor, que pode falar ao nosso coração, porque ela é viva e ela é eficaz e ela é poderosa. Portanto, ó Deus, te pedimos em nome de Cristo, usa a voz do Teu profeta, a fala do Teu profeta Malaquias. Usa este Teu servo que está aqui para trazer a Tua palavra ao coração do Teu povo. Usa o Teu povo para receber a Tua palavra e compreender a Sua vontade através da Tua palavra. Que seja o Senhor a falar e nós sejamos o Teu povo, os Teus servos, as Tuas ovelhas, os Teus filhos a ouvirem a Tua palavra. Pedimos-te essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Malaquias, capítulo 1. Vamos ler os versos 1 até o verso de número 5. Malaquias, capítulo 1, versos 1 até o verso de número 5. Peço aos amados que acompanhem essa leitura. Malaquias, capítulo 1, versos 1 a 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor? Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis,
grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Quem é Malaquias? Quem é este homem que fala para nós cerca de 2.500 anos depois? Sabemos pouquíssima coisa sobre Malaquias, pouco mesmo. Por exemplo, sabemos que ele é um profeta do período pós-exílico. Provavelmente ele foi um dos que retornaram do cativeiro, ou que estavam em Israel nos dias do cativeiro, e ele é daquele período entre Esdras e Neemias, período de reconstrução de Israel. O nome do profeta resume o teor da mensagem, tanto que alguns estudiosos querem que Malaquias não seja um homem de carne e osso, mas um personagem, apenas uma mensagem, o título de uma mensagem, porque o nome Malaquias significa mensageiro do Senhor, e é só isso que ele é. É só uma mensagem, ele é só aquele que traz a mensagem do Senhor, talvez um dos que encarnam de maneira mais simples o significado da palavra profeta, a boca de Deus. Ele só aparece para falar o que Deus quer, não sabemos de onde ele era, não sabemos onde ele morou, não sabemos se era casado, solteiro, viúvo, nada, não sabemos nada mais sobre Malaquias. Mas ele traz uma mensagem bastante oportuna, mas muito oportuna mesmo, para um povo que naqueles dias precisava ser tomado pelas vestes e sacudido, para um povo que precisava ser desperto, porque vivia naqueles dias uma espiritualidade meramente formal, desinteressada, descompromissada, vazia. E isso estava levando Israel a uma morte lenta, gradual, e se não fosse a intervenção de Deus através de Malaquias e de outros profetas, uma morte que seria irreversível e irrevogável. Nos dias de Malaquias nós encontramos várias expressões que mostram que o culto era vazio, frio, mecânico, tão frio, tão vazio e tão mecânico, ao ponto de o próprio Deus dizer que achava aquele culto repulsivo, a ponto de Deus dizer, olha, eu gostaria que tivesse alguém com coragem suficiente para fechar as portas da igreja e não deixar ninguém entrar. E isso estava impactando também os relacionamentos. Os relacionamentos entre os israelitas eram cada dia menos saudáveis. Isso estava resultando em opressão, em exploração de um irmão pelo outro. E o que é mais absurdo, um povo que havia voltado do cativeiro estava fazendo dos seus próprios irmãos escravos. A identidade de Israel como nação estava sendo destruída. E estava sendo destruída porque Israel não se importava com a palavra de Deus, não se importava com a vontade do Senhor, e os homens de Israel estavam tomando mulheres não israelitas como suas esposas, e dando seus filhos, as suas filhas, para se casarem com pessoas que não eram israelitas. E dentro de Israel já havia um grande número de pessoas que sequer falavam o hebraico, que já não sabiam mais falar aramaico, já eram incapazes de ler as escrituras por si só, pelo simples fato de que estas crianças eram alfabetizadas pelas suas mães, que não eram hebreias, que não sabiam a língua, e as crianças falavam muito mais asdodita e outras línguas da terra do que a própria língua que Deus havia revelado a sua palavra no Antigo Testamento. Identidade nacional estava sendo destruída, não havia união, sem união não havia coesão, sem coesão não havia segurança, sem segurança não havia nenhuma chance de esta nação prosperar, porque eles não podiam nem plantar direito, porque os inimigos vinham e destruíam as suas plantações. Esse povo estava vivendo de uma maneira muito clara, muito precisa, o resultado das profecias de Isaías. Se nós olharmos, por exemplo, para Isaías no capítulo 1, verso 20, nós vamos encontrar uma descrição muito clara do que eles estavam vivendo. Eles se recusavam a ouvir a voz do Senhor. Eles eram rebeldes contra a voz do Senhor. E eles estavam sendo devorados. Ao invés de comer o melhor da terra, como é o convite de Isaías no verso 19, eles estavam sendo paulatinamente devorados.
E por quê? Por causa da rejeição da vontade do Senhor, por causa da falta de conhecimento da vontade do Senhor, por falta de conhecimento do próprio Deus, por falta de relacionamento com Deus. Mas em meio a tudo isso, no meio de toda esta confusão, opressão e miséria, se você for dar uma olhada no livro de Neemias, você vai perceber que Neemias recebe um relato do que estava acontecendo em Israel nesses dias. Ele diz que o povo se encontrava em opressão, opróbrio e miséria. Neste contexto, o Senhor envia o seu mensageiro com uma sentença. E nesses dias nós estamos muito habituados às discussões sobre sentenças judiciais, estamos quase todos virando especialistas em Constituição, em Código Penal, em Código Processual, é todo dia notícia a esse respeito. E chega então Malaquias com uma sentença judicial, talvez a sentença mais estranha que eu já tenha visto. Porque é uma sentença judicial que, ao mesmo tempo que condena, trazia grande alento e esperança. É uma sentença que diz: vocês estão absolutamente errados e por causa disso vocês estão sujeitos a tais e tais penas. É também uma sentença que fala de restauração. Malaquias é para mim um profeta, depois dessas várias maneiras de estudar este livro, ele é um profeta que nos mostra o mais perfeito exemplo de que onde a miséria e o pecado são abundantes, a graça de Deus se manifesta de maneira superabundante. Neste texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns princípios, alguns aspectos que me saltam aos olhos. Primeiro, este texto é uma declaração de amor de Deus em favor do seu povo. Mas pastor, o senhor não falou que era uma sentença judicial condenatória? Sim. Uma sentença geralmente é uma declaração formal, que é dotada de efeitos legais e que traz resultados práticos, imediatos. Nós estamos acostumados a ver juízes darem sentenças, estamos acostumados a ver advogados apresentarem recursos e mais recursos, até que achem, ou os advogados achem um juiz favorável aos seus interesses, ou então que saia uma sentença definitiva, uma sentença irrecorrível. E o profeta Malaquias, ele começa nos dizendo que a sua fala não é a sua opinião pessoal, não é o que ele gostaria de dizer, não é o que ele quer dizer. A sua fala não é a opinião de um príncipe, de um nobre, de um magistrado, de um potentado, de um rei. A sua fala é simplesmente uma declaração do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A sua fala é a vontade daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua soberana vontade. A sua fala é a declaração de alguém em quem não há nem variação, nem sombra de mudança, como Tiago nos diz no capítulo 1 da sua carta. E ele então traz para Israel uma sentença que está inteiramente assentada em 3 aspectos. Primeiro, a maneira e o propósito de Deus agir. Segundo, a reação de Israel em relação às declarações de Deus. E terceiro, as provas de que Deus é verdadeiro em tudo o que Ele fala. Em primeiro lugar, Deus diz o que nenhum juiz diz às pessoas a quem Ele tem de julgar. Nenhum juiz faz isso. Nós vimos uma sentença judicial ser lavrada semana passada. E algumas coisas me chamaram a atenção naquela sentença. Eu não quero aqui dizer quem está certo, quem está errado, não é esse o propósito. Mas algo espantoso acontece quando a acusação está sendo lida. A pessoa que está lendo a acusação está rindo da acusação que ela própria estava lendo. E aquele que era a vítima, aquele que era o investigador, aquele que era o promotor, aquele que era o juiz e o relator do processo, rindo junto da acusação. Um escárnio. Deus não faz isso. Ele é justo juiz.
Ele é o juiz de toda a terra. E normalmente um juiz, quando vai ler uma sentença, ele lê de maneira que o acusado saiba e sinta o peso das consequências dos seus atos. Mas Deus começa a sua sentença contra Israel, veja no verso 1, é uma sentença contra Israel. Ele começa a sua sentença no verso de número 2, dizendo assim: eu vos tenho amado. Eu nunca vi nenhum juiz em lugar nenhum começar uma sentença dizendo aos réus dignos de condenação, aqueles a quem ele está julgando, ele começar dizendo: eu vos tenho amado. E esta é a primeira coisa que me chama a atenção ao ler este livro. Esse livro começa com uma declaração do amor eterno de Deus, do amor que nunca se aparta do seu povo, apesar das suas infidelidades. Lá em Oséias, no capítulo 14, verso 4, a promessa de Deus é: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Oséias começa falando para Israel. Num livro, aliás, o Senhor começa falando para Israel, num livro que estamos acostumados a ver como cobrança e sentença, ele começa dizendo: eu amo vocês, apesar da infidelidade de vocês. O meu amor nunca é interrompido, porque o meu amor é eterno e infinito. O meu amor está sempre demonstrado, apesar da sua rebelião e dos seus pecados, dia e noite, longe ou perto. Nós somos o povo que é sempre objeto do amor de Deus. E na verdade não há nada, absolutamente nada que nos separe do amor de Deus. Paulo escreve isso aos Romanos, nós cantamos isso, que nada nos separará do amor de Deus. E nada mesmo, nem mesmo os nossos pecados. E ele já provou isso. Ele já fez uma declaração de amor que é provada. Ele deu o seu único filho para morrer numa cruz em nosso lugar. Um lugar para onde ele poderia ter nos mandado tranquilamente. E não haveria a menor injustiça nisso. O Senhor poderia ter deixado Israel ser destruído. E não haveria a menor injustiça nisso. E mesmo quando o Senhor restaura Israel, traz da Babilônia, o único povo que voltou do exílio com os babilônios, todos os demais povos sumiram da história, Israel foi o único. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Tudo como prova do amor cuidadoso de Deus. E é isso que Deus quer que nós aprendamos nesta noite e guardemos no nosso coração em primeiro lugar. Deus faz aqui uma declaração de amor em favor do seu povo, de um amor que nunca muda, que nunca acaba, um amor que jamais será afastado de nós. Mas há um problema aqui no texto. Se nós entendemos, começamos o texto ouvindo Deus dizer: eu vos tenho amado, no mesmo verso nós vamos encontrar Malaquias dizendo, por ordem do Senhor, que este povo não acreditava no amor de Deus. Por que que o povo era tão rebelde? Por que que a humanidade é tão rebelde? E por que que às vezes nós somos tão rebeldes? Porque lá no fundinho do coração, em determinados momentos, nós duvidamos do amor cuidadoso de Deus. Queremos resolver as coisas ao nosso modo. E se Deus efetivamente nos tem amado, o que tem acontecido com o mundo e às vezes com a igreja? Por que tanto desamor? Por que tantas desgraças? Por que tanta violência? E a resposta vai ser encontrada naquilo que costumava acontecer com Israel, que naqueles dias vivia dias de miséria, de opressão e de vergonha. Entre eles se questionavam: se Deus nos ama, onde estão as nossas riquezas? Se Deus nos ama, onde estão as nossas glórias? Onde está a glória de Israel? Onde está a prosperidade? Onde está a nossa alegria? Cadê a expressão do amor de Deus na nossa vida? E a resposta está aqui na sentença de Malaquias.
Eles não estavam sendo abençoados, eles não estavam sendo prósperos, eles não estavam felizes, simplesmente porque eles não acreditavam no amor de Deus. E quando Deus diz, eu vos tenho amado, eles olhavam daquela maneira, com um risinho no canto dos lábios, dizendo, em que? Em que você tem nos amado? Porque eles não queriam o amor de Deus nos termos de Deus. Eles queriam um amor permissivo, um amor que lhes desse tudo o que eles desejassem e que não exigisse nada em resposta. Eles queriam o que geralmente todo adolescente mimado quer: amor sem cuidado, amor sem disciplina. É algo assim que as pessoas querem e que hoje chamam de amor. Amor sem limites, amor livre, amor sem barreiras. Esse tipo de comportamento a Bíblia não chama de amor. A Bíblia chama de outra coisa, com nomes bem pesados. Chama de libertinagem, chama de concupiscência, chama de amor ao mundo. Mas quem ama o mundo não sabe o que é o amor do Pai. Como Israel naqueles dias não estava enriquecendo, como eles não estavam prosperando, muito pelo contrário, estavam experimentando a amorosa disciplina do pai que corrige os seus filhos, Israel não acreditava no amor de Deus. Era como filhos que duvidam do amor dos seus pais, quando não recebem tudo o que querem. Israel era como namorados, que não conseguem convencer o outro a cederem a seus desejos e caprichos, e então, meio que fazendo aquela cara de coitado, diz, você não me ama, você não faz o que eu quero, prova que me ama, e muitos caem nessa esparrela. Já foi dito aqui que nós pecamos porque não amamos a Deus do tanto que nós deveríamos amar. Israel estava convencido de que não era amado por Deus, e logo Israel buscou outros amores, e esses outros amores o faziam pecar. Se esta sentença começa afirmando para nós o infinito amor de Deus, ela também nos mostra a dificuldade do coração do homem de compreender, receber e responder a este amor. E o problema de Israel é que Deus faz uma declaração de amor que era por eles desacreditada. E o que é possível fazer quando nós declaramos amor e o outro duvida? Eu não estou dizendo aqui que a jovem, porque é um caminho de duas vias. Às vezes é o menino quem exige prova de amor, outras vezes é a menina que faz essa exigência. Não estou dizendo para você cair neste engodo. Quem exige prova de amor, um jovem que exige de uma menina, ou a menina que exige de um menino prova de amor desse tipo, é porque não ama, porque quer apenas se aproveitar. Mas quando Deus ouve de Israel, de maneira irônica a pergunta, em que você nos tem amado? Deus diz, eu vou provar. É uma declaração de amor provada. Há muitos anos, mas muitos mesmo, não vou dizer quantos, mas bastante, alguns de vocês sequer haviam nascido, eu li um livro. Não lembro o título exato do livro, não sei se era Contos Tahitianos, Contos Havaianos, alguma coisa assim, eu não lembro o título do livro, muito menos eu me lembro do autor. Já tentei pesquisar, não achei. Vocês vão dizer que se não está no Google não existe, mas eu não consegui porque eu não tenho os parâmetros adequados para pesquisar. Mas era a história de um casal de namorados, tahitianos, havaianos, alguma coisa assim, muito, muito apaixonados. E havia uma moça cujo nome eu também não me lembro. Faz muito tempo, mas eu ainda não estou com Alzheimer. E esta moça vivia pedindo provas de amor ao seu namorado, que era chamado de Vermelho. O nome dele eu lembro. Vermelho. Isso por causa da cor dos seus cabelos e por causa da tez da sua pele de tanto viver nas praias. Era vermelho.
E Vermelho fazia de tudo que era possível para atender aos caprichos da sua amada. Até que um dia, primeiro ela pediu para ele encontrar a pérola mais bonita, e ele passou dias e dias e dias mergulhando até que trouxe a ela uma pérola que ninguém nunca tinha visto igual. Depois pediu uma outra coisa e ele fez a outra coisa, até que um dia ela pediu. Pediu-lhe algo tão difícil, mas tão difícil. E ele prometeu que daria aquilo para ela, que só voltaria quando conseguisse. E ele então sai, mundo afora, a procurar aquilo que a sua amada havia pedido. E o tempo passa, e os anos passam, e Vermelho não retorna, e aquela jovem deixa de ser jovem, e aquela jovem se torna uma senhora idosa, e aquela jovem falece. Ela pediu algo impossível que Vermelho não conseguiu encontrar. E a história conta que Vermelho é encontrado já velho em um navio, viajando pelo mundo, à procura daquilo que a sua amada lhe havia pedido. Uma prova de amor impossível de ser dada. Mas quando Deus fala do seu amor eterno, Ele fala isso em Jeremias 31, verso 3. E quando Israel age como essa namorada mal acostumada, e até mal intencionada, que diz, então prova, não acredito sem provas, e às vezes nós fazemos isso. Diferente de Vermelho, Deus é capaz de cumprir. Deus é capaz de fazer o que ninguém mais é, e Deus prova o seu amor. Deus mostra na prática, de maneira muito prática, que o seu amor é real, e que o seu amor é historicamente provado. E o exemplo que ele mostra, que o profeta mostra para Israel, era um exemplo que eles podiam ver diante dos seus olhos, mas não queriam. Eles eram a grande prova do amor de Deus. Os edomitas foram levados para o cativeiro e não voltaram. A região de Edom se tornou uma mistura de povos, que mais tarde seriam conhecidos como samaritanos. É claro que havia alguns grupos de edomitas remanescentes, mas como povo nunca mais. E o Senhor então diz, olha, se você duvida, lembra do que eu falei lá atrás, eu amei a Jacó, eu aborreci a Esaú. Os babilônicos vieram e destruíram os dois. Qual dos dois está de pé hoje? Qual ainda existe hoje? Eles podiam olhar para eles e é verdade. Deus está provando o seu amor, nós estamos aqui. Edom foi destruído, Edom não existe mais. Os edomitas fizeram aliança com vários povos, inclusive quando Israel foi destruído, quando Jerusalém foi destruída, os edomitas batiam palmas cantando a desgraça de Israel, mas também eles foram destruídos. E o Senhor diz aqui que eles são povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O único povo que voltou do cativeiro das mãos dos babilônicos, que voltou como povo, como nação, foi Israel. Eles eram a prova de que nem mesmo a mais cruel nação que já houve na face deste planeta era capaz de invalidar o propósito divino. E eles não queriam enxergar, mas Deus disse, eu provo, está diante de vocês. Está diante dos teus olhos, vocês são a prova do amor infinito de Deus. Nós, povo de Deus, nós que conhecemos ao Senhor e que não merecíamos, nós que éramos aqueles de quem o Senhor Jesus fala em Atos, capítulo 1, verso 8, nós éramos os confins da terra, e o amor de Deus nos alcançou. A promessa era de que o conhecimento do Senhor encheria a terra como as águas cobrem o mar, e encheu, e nós estamos aqui a centenas de quilômetros de distância, falando do nome do Senhor. Nós somos a prova, o povo de Deus é a prova mais simples, mais clara, mais específica do amor de Deus. E se alguém ainda duvida, o escritor
sagrado, Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Para Israel, a existência deles era a prova. Para nós, é o fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma declaração de amor gratuita e imerecida, que foi colocada em dúvida por gente de coração endurecido, é mostrada como verdadeira por um Deus que insiste em amar. E esta declaração de amor, meus queridos, é uma declaração que traz, junto com ela, uma exigência a um posicionamento. O que o Senhor esperava de Israel, o que o Senhor queria de Israel naquele tempo, que eles olhassem para o seu Senhor e dissessem: sim, de fato o Senhor nos tem amado. Mas há um ditado que diz que o pior cego, o pior tipo de cego, não é aquele que é deficiente, é aquele que se recusa a ver. Existem fatos importantíssimos nesta passagem de Malaquias que nós precisamos reforçar. Deus vai continuar amando, isso não vai mudar. Deus já provou o seu imenso amor, Deus continua provando o seu amor para conosco. E sabe de uma coisa? Todos os homens, sem exceção, mais cedo ou mais tarde, serão convencidos de que Deus provou o seu amor. Todos, sem exceção. A questão mais importante é quando e como somos convencidos, e isto faz toda a diferença. Por exemplo, nós podemos ser convencidos do amor de Deus agora, e crer neste Deus amoroso, sermos inundados pelo seu amor, e sermos habilitados a amá-lo, porque fomos reconciliados com Ele. Ou, a alternativa que alguns têm preferido é esperar o dia final. E no dia final perceber que tudo que Deus falou corresponde à verdade. Mas aí, embora convencidos do amor de Deus, será tarde para experimentar este amor. Será o momento de enfrentar a ira de Deus por ter rejeitado o filho do seu amor, por não ter beijado o filho para que o pai não se irritasse, como diz o Salmo 2. Aqueles que esperam até o dia final, nunca experimentarão a altura, a riqueza, o comprimento, a profundidade do amor de Deus. Aqueles que experimentarem o amor de Deus agora, jamais serão apartados do amor de Deus por toda a eternidade. Mas os que agirem como Israel agia, com incredulidade no coração, quando as evidências do amor de Deus se tornarem fatos diante dos seus olhos, não poderão mais experimentá-lo. Não haverá, por exemplo, como dizer: eu não vi, eu não ouvi, eu não sabia. Nem mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir a mensagem pregada como nós temos oportunidade hoje, poderão dizer: eu não sabia, porque Paulo diz aos Romanos que tudo quanto se pode conhecer de Deus está claro e patente em toda a criação. Mas o homem prefere adorar a criatura ao invés do Criador. Não haverá desculpas aceitáveis. Não vai adiantar você dizer: eu era novo demais, eu era muito imaturo, quando eu ouvi eu era velho demais, ou eu estava ocupado demais, estava passando frio demais, ou estava chovendo demais, eu era pobre demais, eu tinha muita preocupação em administrar os meus bens, eu era rico demais. Qualquer que seja a desculpa, na verdade só vai esconder uma realidade, a realidade de que era incrédulo demais. Mesmo Deus provando o seu amor, preferiu agir como os israelitas, com incredulidade. E qual é a exigência de Deus quando proclama o seu amor para pessoas com o coração endurecido, prova o seu amor na história?
A exigência de Deus é muito simples. Nós não podemos continuar na incredulidade. Nós não podemos continuar com vendas diante dos nossos olhos. Temos que abrir os nossos olhos e perceber quão grande, quão maravilhoso é o amor de Deus, declarado, manifesto e também provado. Sim, queridos, é hora de, sozinhos ou no meio da multidão, sendo honrados ou esquecidos e desprezados, é hora de entender que Deus tem derramado do seu amor de maneira abundante. Para aquela nação, nem mesmo a prova do amor de Deus reconstruindo-os era suficiente. E se eles já tivessem naqueles dias o templo inteiramente restaurado, se a cidade, que só foi reconstruída uma década depois por Neemias, já tivesse sido restaurada, se eles já tivessem reis se assentando no trono de Jerusalém outra vez, mesmo com o rei dos reis e senhor dos senhores entrando na cidade, sem amar a Deus, nada disso teria valor algum. Isso aconteceu com os judeus 5 séculos antes de Cristo, aconteceu com os judeus nos dias do Senhor Jesus, e tem acontecido com muitos ainda hoje. Deus declara o seu amor, Deus prova o seu amor, e tudo o que Deus quer é que você não se deixe levar pela incredulidade e pela dureza no seu coração, e que você sinta o amor de Deus sendo derramado sobre o seu coração, e por causa do amor de Deus que é derramado sobre o seu coração, você ame aquele que te amou primeiro, aquele que declarou amor por você, aquele que provou de maneira inescapável o amor por você. Ele só quer isso, que você responda amorosamente a este convite, a esta declaração de amor espontânea e mais do que provada. Esse é o desejo de Deus ao coração do seu povo. E era isso que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite. Que o seu coração seja inundado pelo amor de Deus e que em resposta você ame a este Deus que tanto te amou e que provou esse amor por você. Quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. Deus bondoso, Deus querido, Deus a quem amamos porque fomos amados, Deus a quem adoramos porque fomos resgatados, Deus a quem servimos porque fomos comprados por preço. Senhor, diante do Senhor colocamos neste momento a nossa vida e o nosso coração. E ó Pai, se há alguma coisa que porventura tenha impedido-nos de amar ao Senhor como é devido, de adorar como o Senhor é digno de ser adorado, que o Senhor mesmo, por graça e misericórdia, possa estar retirando, para que nós possamos te amar e te adorar em espírito e em verdade. Abençoe-nos, Deus, para que todos saibam, através de um povo que te ama, que nós temos um grande Deus. É a nossa súplica, é o nosso pedido, em nome de Jesus.